Ucrânia reivindica ganhos no território perto de Bakhmut e Rússia diz que afastou com sucesso os ataques na zona de Kupiansk. Líderes do golpe de Estado no Níger vão acusar o presidente deposto Mohamed Bazoum de alta traição. Se for considerado culpado, Bazoum pode enfrentar a pena de morte. A Europa continua a ser afetada por fenómenos meteorológicos extremos. Chuvas fortes e tempestades atingiram este domingo a Itália e a Chequia. A Ucrânia reivindicou ganhos no leste e no sul do país. O vice-ministro da Defesa anunciou na televisão que na semana passada o exército libertou 3 km² do território perto de Bakhmut e que no total já foram libertados 40 km² no flanco sul desta cidade, capturada pela Rússia em maio. Por seu lado, o Ministério da Defesa russo declarou no comunicado de imprensa diário que afastou com sucesso os ataques da zona de Kupiansk, onde tinha reivindicado ganhos na semana passada. As forças ucranianas afirmaram que a Rússia lançou uma onda de ataques com drones e foguetes contra a cidade de Odessa durante a noite de domingo. Kiev afirmou que interceptou os drones e os rockets, mas a queda de destroços danificou edifícios. Este ataque noturno a Odessa acontece após um ataque mortal no sul da Ucrânia. Uma bebê de apenas 22 dias, o irmão de 12 e os pais estão entre as 7 pessoas mortas por bombardeamentos russos na região de Kherson. Nesta segunda-feira, a Rússia realizou o Fórum Militar Anual e apresentou um novo míssil de fragmentação. Vladimir Putin falou com os participantes através de uma ligação vídeo, afirmou que o fórum ajudará a reforçar a cooperação militar em benefício da segurança e da estabilidade no mundo multipolar emergente. Desde o início da guerra na Ucrânia, quase 500 crianças foram mortas e mais de 1000 ficaram feridas. A informação foi avançada este domingo pela Procuradoria-Geral da Ucrânia. As autoridades sublinham que os números estão incompletos por causa das dificuldades em recolher dados nas zonas ocupadas pelas forças russas. Os meios de comunicação social deste domingo revelam que 2 crianças, um bebê e um rapaz de 12 anos morreram em bombardeamentos russos na região de Kherson. Segundo a organização Save the Children, neste momento 7,5 milhões de crianças na Ucrânia estão em perigo de sofrer danos físicos, graves perturbações emocionais ou de serem deslocadas. Os ataques aéreos e as explosões danificam serviços essenciais como escolas e hospitais. A organização sublinha que o impacto desta guerra na saúde mental das crianças não pode ser subestimado e que sobreviver é apenas o início. Dezenas de diplomatas russos e funcionários da embaixada deixaram a Moldávia após ordem de expulsão por tensões e ações inamistosas. No final de julho, a Moldávia tinha anunciado a expulsão de 45 diplomatas russos e de outros funcionários, com ordem de saída até 15 de agosto, depois de ter sido noticiado que tinha sido instalado equipamento de vigilância no telhado da embaixada russa e num edifício vizinho utilizado pela Rússia. Os líderes do golpe de Estado no Níger dizem que vão acusar o presidente deposto Mohamed Bazoum por alta traição. Se for considerado culpado, Bazoum pode enfrentar a pena de morte. O anúncio foi feito horas depois da junta dizer que estava aberta ao diálogo com as nações da África Ocidental para resolver a crise. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ses échanges avec les nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Apesar das divisões internas, a CDAO, privilegiando a via do diálogo, deu luz verde a uma intervenção armada contra os militares que tomaram o poder a 26 de julho no Níger, ativando a sua força de prontidão. Mas os especialistas duvidam da viabilidade de uma operação militar de alto risco e difícil de implementar. Desde o golpe militar, a violência jihadista também está a aumentar no Níger.
Um tribunal de recurso de Hong Kong ilibou 7 figuras pró-democracia, incluindo o magnata dos média Jimmy Lai e os advogados Martin Lee e Margaret Ng. Em abril de 2021 tinham sido condenados a uma pena máxima de 18 meses de prisão. Agora foram ilibados da acusação de organização de reunião não autorizada e viram revogadas as respectivas sentenças, mas a acusação de participação consciente em reunião não autorizada foi mantida. O populista de extrema-direita Javier Milei foi a surpresa das primárias das eleições presidenciais na Argentina, que vão acontecer em outubro. Aos 52 anos, o economista ultraliberal e libertário, que se apresenta como o candidato antissistema, ficou em primeiro lugar com 30% dos votos. Milei ficou à frente da ex-ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, de direita, que arrecadou 28% dos votos. O atual ministro da Economia, Sérgio Massa, de centro-esquerda, venceu as primárias no campo do governo, mas vem em terceiro lugar da geral com 25% dos votos. Nestas primárias, os argentinos pré-selecionaram partidos e candidatos para a próxima votação. Apesar da obrigatoriedade do voto, a mobilização de 69% está bem abaixo dos valores da participação de 4 anos atrás, refletindo o desencanto do eleitorado num país prejudicado pela crise económica e pela inflação. Uma ferida aberta na humanidade que precisa ser curada. Foi assim que o Papa Francisco descreveu a morte de migrantes no Mediterrâneo depois da recitação do Ângelus deste domingo. Apelou ao empenho dos que trabalham para prevenir naufrágios e oferecem socorro no mar. E lembrou que, desde o início do ano, quase 2.000 homens, mulheres e crianças já morreram neste mar na tentativa de alcançar a Europa. Como aconteceu recentemente ao largo de Lampedusa. No sábado, vários migrantes desembarcaram na ilha depois de serem resgatados do alto mar. Noi ci troviamo al centro del Mediterraneo e non possiamo voltarci la faccia se c'è gente che ci chiede aiuto e soccorso. È logico però che Lampedusa non può essere lasciata sola. Servirebbe veramente una forza europea, un intervento europeo di salvataggio in mare. Enquanto isso, a Europol, a Polícia Europeia, faz os possíveis para desacelerar a atividade dos que fazem negócio com os fluxos migratórios. Em Espanha, uma operação policial conjunta terminou com a prisão de 19 pessoas de uma organização criminosa alegadamente envolvida no tráfico de migrantes sírios para a Espanha, a Alemanha e Noruega. A Itália continua a ser afetada por fenómenos meteorológicos extremos. No norte do país, na região de Turim, a chuva que caiu durante a tarde e noite deste domingo provocou inundações e um deslizamento de terras. Na cidade de Bardonecchia, situada no vale de uma montanha, as ruas ficaram cobertas de lama e 120 pessoas tiveram de abandonar as casas. Foi criado um posto de comando para gerir as operações de salvamento que envolveram 50 corporações de bombeiros. Também a região central e oriental da Boémia, na Chequia, foi atingida por fortes trovoadas com chuvas torrenciais e granizo. Os bombeiros receberam dezenas de pedidos de ajuda, principalmente por causa de árvores que caíram e cortaram as estradas e casas inundadas. Até às 5 da manhã deste domingo, as equipas de emergência já tinham efetuado mais de 30 operações. Todos os voos do aeroporto de Catânia, na Sicília, foram cancelados devido à erupção do vulcão Etna. A proibição inclui as partidas e chegadas e deverá manter-se em vigor até às 20 horas de segunda-feira. Muitas zonas da cidade italiana estão cobertas de cinzas vulcânicas. Com 3.324 metros de altitude, o Etna é o maior vulcão ativo da Europa e entra frequentemente em erupção. Com 93 mortos, os incêndios de Maui tornaram-se nos mais mortíferos em um século nos Estados Unidos. São também os mais devastadores, com 2.700 edifícios destruídos e 4.500 pessoas desalojadas. Há ainda centenas de desaparecidos. As buscas continuam em toda a área ardida. As populações que perderam tudo recebem ajuda de ONGs e particulares vindos de todo o Havaí, com a coordenação do Exército em acampamentos improvisados.
Vilma residia em La Haina. This is my house right now. This is my house. Okay? I've got waters. I've got ice and Gatorade. I've got foodstuffs. Not a lot now, but I do have enough to survive on. Os acessos à cidade continuam bloqueados, só os turistas podem voltar aos hotéis para buscar os seus pertences. As críticas à gestão da catástrofe crescem. O governador do Havaí tenta acalmar os ânimos. Over time, we'll be able to figure out if we could have better protected people. That's why we're reviewing everything. And we want to do that in a very open and transparent way. But it was complicated by the fact that there were multiple fires across this beautiful island at the same time. Em Kapalua, o bispo católico de Honolulu dirigiu uma missa para recordar as vítimas e confortar os sobreviventes. O presidente Biden está a ponderar uma visita ao Havaí. O Paris Saint-Germain chegou a acordo para vender Neymar ao Al Hilal da Liga Profissional Saudita. De acordo com as informações divulgadas esta segunda-feira, os dois clubes chegaram a acordo para a transferência do brasileiro de 31 anos por 90 milhões de euros. Neymar, que há 6 anos deixou o Barcelona para se juntar ao PSG por uma transferência recorde, não fazia parte dos planos do treinador Luís Henrique para a nova temporada. O jogador disputou 173 jogos pelo clube francês, ajudando a conquistar 13 troféus, incluindo 5 títulos da Liga Francesa.